O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós estamos nessa série no Salmo 23 já há algumas semanas. Na primeira lição nós vimos no versículo 1 que mesmo que a ansiedade bata a sua porta, você pode confiar, nada lhe faltará. Na segunda lição nós vimos que mesmo que a pressão da correria te atormente, pode confiar no Senhor, porque Ele vai te levar para pastos verdejantes e águas tranquilas. Nós vimos na terceira lição que, mesmo que a sua alma esteja aflita, você pode confiar nesse Senhor, que é o seu pastor, porque Ele vai refrigerar a sua alma, Ele vai aliviar os fardos, o peso da sua alma. E na quarta lição nós vimos que, mesmo que a sua vida temporariamente esteja sem rumo e você não saiba o que decidir, qual é a coisa mais acertada a fazer, pode confiar nesse Senhor, que é o seu pastor, porque Ele vai guiar você pelas veredas da justiça, que significa Ele vai guiar você para o caminho certo, para as decisões certas. Por quê? Porque Ele quer o melhor para você. Deus, que é o bom pastor, Ele tem um grande interesse em você. E como pastor, o papel dele é cuidar de você, é proteger, é prover, não é mesmo? É guiar você nos seus caminhos. No versículo 4, a lição de hoje diz, e ainda que, versículo 4, eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja só, aqui nós vemos uma mudança no paradigma aqui. Quando o salmista fala que ele está nos pastos verdejantes, que ele está desfrutando daquelas águas tranquilas, que ele está repousando, ele está falando sobre o Senhor, vamos dizer aqui, na terceira pessoa do singular. Ele faz isso, Ele me leva, Ele me guia, Ele provê, Ele protege. Mas, no versículo 4 ele muda aqui, ele diz, mas quando eu estou no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Agora ele traz para a segunda pessoa do singular o pronome, ele diz, você está comigo, o Senhor está comigo. Então veja o que acontece. Nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes, nos dias bons, quando nós estamos no topo da montanha, nós desfrutamos daquela paisagem deslumbrante e nós falamos sobre Deus. Mas quando nós estamos lá no vale sombrio, tenebroso e assombroso, e nós parece que não temos ali, perspectiva de sair, para nós aquilo parece mais um beco do que um vale, aí então é quando nós falamos com Deus na intimidade, nós buscamos Deus lá do fundo do nosso coração. Então, nos dias bons, muitas vezes, quando reparamos, nós estamos falando sobre Deus, mas nos dias difíceis, nós estamos falando com Deus, nós estamos buscando a intimidade com Deus. Então, às vezes, amigos e irmãos, o vale é uma coisa boa, o vale da sombra da morte, o vale escuro, porque é o momento em que nós mais buscamos a intimidade com o Senhor, e Ele promete aqui no Salmo 23, que Ele vai estar conosco. Que Ele está conosco, que a presença dEle vai ser uma realidade para nós, que Ele vai nos proteger, não somente a presença, mas também a proteção dEle, porque o bordão e o cajado, que eram instrumentos do pastor para proteger as ovelhas, para puxar a ovelha de uma queda num penhasco, para trazer a ovelha para bem próxima ali dEle e para dentro do rebanho. Então ele vai usar os instrumentos que Ele tem, com o carinho que Ele tem pelas ovelhas, para proteger as suas ovelhas e para ter as ovelhinhas bem ali pertinho dele. E por isso que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É interessante que ele fala sobre o vale da sombra da morte. Ele não fala sobre o vale da morte, mas o vale da sombra. E uma coisa que nós temos que entender é que a sombra não é uma realidade. A sombra, na realidade, está somente projetando uma realidade. Mas a sombra não é uma realidade. E muitas vezes nós temos muito mais medo da sombra ou daquilo que pode acontecer do que da realidade. A sombra nos leva a exagerar às vezes a realidade, mas a sombra não vai te machucar, a sombra não vai fazer nenhum mal para você.
De fato, vamos dizer que você saia da sua casa, saia lá na rua, esteja na calçada, e de repente passe um ônibus ou um caminhão ali naquela rua e lance a sombra, porque todo objeto que tem massa, não é mesmo? Todo objeto vai lançar alguma sombra, e lance a sombra daquele ônibus sobre você. Aquela sombra não vai fazer nenhum mal para você, não vai te machucar. E de fato, veja só, não existiria sombra se não houvesse o quê? Não houvesse luz. Sem luz, não existe sombra. E olha só que coisa mais maravilhosa. Jesus diz no livro de João, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Jesus faz essa declaração. Eu sou a luz do mundo. Por que você vai ter medo de sombra? Quando a luz é Jesus. Quando o nosso pastor que está dizendo, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12. Então, quando você se sentir num vale escuro, coloque isso no seu coração. Em primeiro lugar, é somente uma passagem. O vale é sempre uma passagem, nunca é um beco sem saída. E de fato Jesus disse, no mundo passais por aflições. Veja só, passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16, 33. O vale é um momento de aprendizagem. Que aprendizagem, Tenor? Aprendizagem é confiar no pastor e não ter medo. E pegar na mão do pastor, porque ele vai caminhar conosco durante aquele momento de vale escuro. Lembrando sempre que ele é a luz. E não há sombra sem luz. Então, o problema não é encarar a sombra. O problema é não ter essa luz de Jesus na sua vida.